Vamos falar agora sobre as duas estratégias que são utilizadas como estratégias de reperfusão do infarto miocárdio, a trombólise e a angioplastia primária. Toda vez que um trombo oclui uma artéria, o músculo começa a morrer. Só tem uma maneira de nós determos essa morte inexorável da musculatura que vai levar o paciente à morte ou à insuficiência cardíaca. É através de algum mecanismo que possa desobstruir esse trombo, devolvendo a esse músculo o fluxo sanguíneo que ele precisa. De modo que Heimer foi o primeiro a demonstrar, nessa publicação de 1977, que o músculo não morria todo de uma vez, que esse músculo ia morrendo lentamente. Então ele fez uma pesquisa em cães e ele mostrou que o músculo começava a morrer do endocárdio em direção ao epicárdio e que isso demorava nos cães até por volta de 6 horas. No ser humano nós sabemos que esse tempo é maior, que até 12 horas após a obstrução, se essa artéria for obstruída, nós podemos ainda salvar alguma quantidade de músculo. Então, o que o Heimer mostrou foi isso aí. Ele fez a ligadura de uma artéria coronária de cães e começou a observar naquela região que não tinha ainda infarto, era a região de risco, não tinha necrose, até 20 minutos depois, se você desfizesse aquela ligadura, essa região se recuperava inteiramente. Então não havia nenhuma sequela para o paciente. Já entre 20 e 60 minutos, uma parte do endocárdio necrosava e o músculo morria inexoravelmente, mas ainda era uma zona pequena de injúria irreversível e o tempo está passando. E aí nós vemos que se nós esperarmos até 3 horas, já praticamente metade ou mais dessa faixa de músculo de área em risco vai entrar em processo de necrose. E até por volta de 6 horas a necrose então se torna completa. Isso nos cães. Nos seres humanos, como eu falei, até 12 horas frequentemente ainda há o que possa ser feito. Então o Heimer é que nos mostrou, senhores doutores, se vocês conseguirem inventar alguma coisa que desfaça o trombo que provocou esse infarto, vocês podem salvar a vida, podem salvar uma parte considerável do músculo. Na verdade, nessa época, ninguém sabia que o infarto era provocado por um trombo que se formava agudamente, terminando por ocluir uma artéria que já tinha uma placa aterosclerótica. Ninguém sabia isso. Então, isso foi descoberto na década de 80. A partir dessa época, então, uma vez que nós sabíamos que quem ocluía uma artéria era um trombo e que essa necrose ela era feita lentamente ao longo de horas, nós ficamos mais animados. Então, se a gente descobrir alguma coisa que desoclua que acabe com esse trombo, nós podemos melhorar a situação. Então, várias tentativas foram feitas, como trombólise intracoronária através de um cateterismo, enfim. Mas a primeira vez, então, que nós tivemos uma notícia animadora, eu vou mostrar para vocês, então aí mostrando a importância de se salvar músculo. Se nós não salvamos muito músculo, ele vai entrar em choque cardiogênico e a mortalidade vai ser enorme. Se nós conseguirmos salvar muito músculo, a mortalidade dele vai ser muito baixa. Aí surgiu a primeira estratégia, que era a terapia trombolítica, e nós tivemos o primeiro estudo em 1986, que foi o estudo italiano GISSE, que foi o primeiro, então, que mostrou que o trombolítico não precisava ser injetado por cateterismo dentro da artéria ocluída. Ele podia ser feito por uma veia periférica, diluída em soro glicosado. Esse trombolítico chegava à artéria coronária e, com muita frequência, em 40%, 50% dos casos, tinha sucesso em dissolver esse trombo, de modo que o GISSE mostrou uma grande redução de mortalidade, uma redução, se trombolítico fosse feito nos primeiros 60 minutos, foi chamado então de hora de ouro, a redução de mortalidade chegava a 50%. Como é que nós fazemos isso? Primeiro nós temos que saber quais pacientes podem receber um trombolítico.
A dor tem que ser iniciada menos de 12 horas. Não adianta você dar um trombolítico depois de 12 horas que não há mais nada para ser salvo. Só os riscos que o paciente vai correr, sem nenhum benefício. Só infarto com presença de supra-DST, em pelo menos 2 derivações contíguas, podem receber trombólise. O infarto sem supra-DST não é candidato a trombólise, até porque, geralmente, o infarto sem supra é provocado por um trombo suboclusivo, que não tem sentido, então, você tirar um trombo que ele é apenas suboclusivo, esse paciente tem ainda fluxo sanguíneo, não precisa de trombolítico. E naqueles pacientes que chegam com um quadro clínico típico, você faz o eletro, tem um bloqueio de ramo esquerdo que encobre totalmente as alterações do infarto. Mas você está autorizado a fazer o trombolítico se o quadro clínico é típico, tem menos de 12 horas e o eletro dele mostra um bloqueio de ramo esquerdo, de preferência você tendo a informação de que ele não tinha esse bloqueio, é um bloqueio de aparecimento novo. Os critérios de exclusão se constituem na principal desvantagem dos trombolíticos, porque são muitos os critérios. Uma úlcera péptica ativa, qualquer história de doença hemorrágica, uma história de sangramento digestivo ou urológico há menos de 2 meses, retinopatia diabética, trauma, cirurgia ou biópsia há menos de 5 meses, uma massagem cardíaca. Esse paciente às vezes fez morte súbita, foi massageado por mais de 5 minutos antes de chegar no momento de receber o trombolítico, então já não pode mais. AVC há menos de 6 meses, suspeita, se você não tem certeza que aquilo não é uma dissecção aórtica, não pode fazer. Nos hipertensos, sem controle também não, e em mulheres grávidas ou em puerpério até 2 meses. Então, são muitas as contraindicações para a trombólise. E o que se faz? O ideal, monitorizar o paciente continuamente, fazer um eletro antes, coloca um nitrato sublingual, aguarda alguns minutinhos, repete o eletro, porque aquilo pode ser até uma síndrome de Prinzmetal, então é bom ver se aquele ST continua no mesmo nível que antes do nitrato, faça uma punção de uma veia periférica e comece a infundir o trombolítico. Antigamente, o único que tinha era a streptokinase, que era feita durante 30 a 60 minutos, mas hoje isso está quase abandonado em função do aparecimento da tenecteplase, que é uma injeção em bolos intravenosa, muito mais prático, muito mais rápido, enfim, mais seguro também para o paciente. Vamos repetir o eletrocardiograma em 60 minutos, ou menos se o paciente referir imediata melhora da dor. Como é que nós sabemos se o trombolítico funcionou? Ou seja, os critérios de reperfusão clínicos são redução do desaparecimento da dor. Então, aquele paciente chegou com dor, você não deu morfina para ele, fez o trombolítico e ele, doutor, a dor desapareceu, melhorou bastante. É o primeiro e principal critério. O critério eletrocardiográfico, você, no momento que ele melhorou a dor, ou depois de 60 minutos, você repete o eletro e vai ver se o ponto J do segmento ST desceu pelo menos 50%. O aparecimento de arritmias de reperfusão, principalmente a taquicardia ventricular lenta, que é quase patognomônico de reperfusão num paciente que recebeu o trombolítico. Ou o desaparecimento de bloqueios de ramo ou bloqueios atrioventriculares também é praticamente um comprovante de que houve a trombólise. Laboratorialmente, é apenas para um controle, porque não vai ajudar muito no momento, é o pico precoce da CKMB que normalmente normaliza em 24 horas, o pico em 24 horas, no caso de trombólise, com sucesso, esse pico fica mais precoce ao redor de 12 horas. Então aqui nós temos um paciente com infarto anterior extenso, um supra enorme de ST, isso aqui antes do trombolítico, 60 minutos após o trombolítico ele ficou assim, mantém um supra grande de ST, entretanto, houve uma redução. Vamos ver de perto essa redução, se foi dentro de mais de 50%. Então, nós temos aqui, antes do trombolítico, D1 e V2, e 60 minutos após o trombolítico, D1 e V2. É aquele paciente que eu mostrei atrás. Ali está o ponto J daquele eletrocardiograma, e nós vamos medir, 4 milímetros era o tamanho do segmento, da elevação do segmento ST. Vamos medir embaixo, após o trombolítico, desceu para 1 milímetro. Então, de 4 milímetros para 1 milímetro foi muito mais do que 50%. Já em V2 eram 10 milímetros e agora passou para 3 milímetros.
Então nós podemos falar com segurança que esse paciente, pelo menos sob o ponto de vista eletrocardiográfico, ele teve sinais de reperfusão miocárdica. Das arritmias de reperfusão, como nós falamos, é a taquicardia ventricular lenta, que alguns preferem chamar de ritmo idioventricular acelerado. Isso também com muita frequência aparece e não tem maiores problemas para o paciente. O pico precoce da CKMB chegou em 80 unidades com 12 horas, no caso do trombolítico. Sem trombolítico, só atingiria aquele nível com 24 horas, no caso de não reperfusão.